Gente, hoje eu quero contar pra vocês da minha história com o assédio sexual. Pra quem não viu o vídeo anterior, por favor, veja, porque esse aqui vai dar uma boa base do que não fazer diante de um processo assim, principalmente quando você tá falando na vida profissional. Eu, assim como milhares de mulheres, e não só mulheres, mas principalmente as mulheres, já sofri várias vezes o assédio sexual dentro da empresa. Principalmente as mulheres que se cuidam mais da própria beleza e tudo mais, acabam sendo vítimas desse tipo de coisa porque em alguns ambientes tem alguns homens que acham que a gente faz isso com um único propósito. Infelizmente, acontece. A gente sabe que é a realidade. E eu fui vítima de um processo violento assim, numa carona também que eu peguei com uma pessoa. E foi uma situação muito infeliz, foi horrível, não quero entrar em detalhes, já fazem muitos anos que aconteceu, mas o ponto é que eu guardei aquilo em segredo. E ter guardado um segredo como esse, de todos os meus colegas na empresa, de todos os outros chefes que tinham dentro da empresa, foi algo muito tóxico, porque fez com que aquela pessoa criasse um poder muito grande sobre mim. E isso eu guardei comigo por muitos anos, de não ter contado para absolutamente ninguém sobre o que aconteceu. Até que eu consegui lidar com aquilo, digerir aquilo. Porque no fundo, quando acontece isso com alguém e a pessoa não fala que foi o que aconteceu comigo, a gente se sente o quê? Culpada. Eu me senti culpada, eu me culpei por ter pego a carona, eu me culpei por ter usado uma roupa mais bonita, eu me culpei por ter usado uma maquiagem mais assim. A gente acha que a gente tem culpa e a gente fica com vergonha do que as outras pessoas vão pensar sobre a gente. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Então eu decidi manter o silêncio. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não teria feito isso. Eu teria quebrado o silêncio na mesma hora. Eu teria falado. Porque quem precisa sofrer o ônus desse tipo de atitude violenta é o abusador e não a vítima. Mas eu sofri por ter engolido aquilo calada. Então, gente, esse é um vídeo que eu decidi fazer pra vocês, pra compartilhar aqui de coração aberto, que eu me arrependo dessa decisão que eu tomei na época. E muitas coisas poderiam ter acontecido diferente na minha carreira se eu tivesse falado. A empresa poderia não ter tido tanta consideração comigo, achado que eu tivesse culpa e me mandado embora. A empresa poderia ter mandado embora a outra parte envolvida, poderia ter acontecido várias coisas, mas eu não sei. Então eu decidi deixar passar isso, acabou, faz tempo já. Mas percebe que a gente não tem ideia de qual teria sido o desfecho se a gente tivesse dado um fim adequado para aquela situação. Então, o que eu considero muito digno e muito lindo quando as pessoas fazem? De falar a verdade. Então, se você passou, se você tá passando algo do tipo, leve isso pra frente. Peça ajuda. Fale com as pessoas que você confia, que estão próximas a você dentro da empresa. Fale com o RH. Fale com os portais que você tiver maior visibilidade para você resolver essa situação de violência dentro da empresa. Porque ninguém merece passar por uma situação dessa. A gente está protegida por lei, inclusive, a gente pode se respaldar do que a lei tem aí a nosso favor e você vai ter todo o acolhimento necessário das pessoas que estão aí do seu lado. E eu espero de coração que você tenha coragem de falar a verdade, coisa que lá naquela época eu não tive e que hoje eu faria totalmente diferente. Ok, gente? É um assunto delicado, difícil, que pra mim foi o meu desafio de uma vida, mas que vale a pena, se você tá passando por isso inicialmente, de você reaver o prejuízo dessa situação. E aqui comigo, é claro, você tem um canal aberto, se você quiser conversar sobre isso. É claro, eu não sou psicóloga, a gente não vai fazer uma terapia juntos, mas se você precisar dessa coragem pra ir adiante, eu tô aqui pra te ajudar, ok? A gente se vê.